Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Magnino, sou médico fisiatra e CEO desse podcast. Hoje estamos no nosso 19º episódio do nosso PodDoc. Então convido você, nosso telespectador e ouvinte, a participar, ativar o sininho, fazer a inscrição no nosso canal e compartilhar esse link, que isso é de muita valia para a gente. Hoje eu estou recebendo um convidado mais que especial, pessoal. Hoje nós vamos tratar de um assunto que quem trabalha na área da saúde é de suma importância saber desse tema. O pessoal que está adentrando o estado do Mato Grosso, eles são de São Paulo, do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, mais precisamente de São José do Rio Preto. E eles já estão em todo o Brasil e agora vão adentrar o estado do Mato Grosso com muita força. E eu estou tendo a honra de recebê-los aqui no meu estúdio, de participar do nosso podcast. É um prazer recebê-lo aqui, Zé Eduardo Risse. Uma honra te receber aqui. Prazer, doutor. Obrigado pela oportunidade. É uma honra minha estar aqui e ser o nosso início aqui no estado. Que bom. Não esquecendo de agradecer aos nossos colaboradores e patrocinadores desse episódio, a Reviscom, produtos médicos, laboratório que os medicamentos eu utilizo no meu consultório, para quem me acompanha nas mídias sociais sabe disso. A Merak Suplementos, que está conosco também já há um bom tempo. Então, você que necessita de suplementos para cabelo, imunidade, saúde articular, conheça a Merak. E hoje também recebendo a colaboração da nossa Risse Contabilidade para pessoas da área da saúde. Então, se você é da área da saúde, venha conhecer a Risse Contabilidade. Qualquer dúvida, entre nas nossas mídias, entre nas mídias da Risse Contabilidade, que vocês têm mais informação sobre isso. Bom, voltando aqui ao nosso convidado, Zé, a sua história, eu estava dando uma lida na sua história é muito interessante, né? Você saiu de entregador de supermercado, né? Trabalhava no supermercado e hoje preside e é fundador de um dos maiores grupos de serviços na área de saúde do Brasil. Conta um pouquinho da sua história, por favor. É uma história que eu falo que é gostosa, viu, doutor? Eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhava num supermercado lá numa cidadezinha próxima a São José do Rio Preto, uma cidadezinha pequena. Qual que é? Cedral, a cidade. Cedral, conheço. E comecei a trabalhar no supermercado, aprendi muito os valores de trabalho. Sou grato à família que te abriu as portas, me abraçou naquela época. E depois fui para um escritório, também um escritório lá de Cedral, um escritório de pequeno porte. Isso a gente está falando de que ano? A gente está falando de 1996, mais ou menos. Eu com 14, 15 anos é quando eu vou para o escritório. Positivo. Fiquei 2 anos, eu era office boy no escritório, fiquei 2 anos entregando documento, buscando documento, bicicletinha para cima e para baixo. E aí eu tive a oportunidade de entrar num grande grupo lá da nossa região, o Grupo Rodobens. Eu acredito que um dos maiores grupos lá da região. Mas também entrei como office boy na Rodobens, do setor contábil. E fiz minha história ali na Rodobens. Saí da Rodobens como encarregado contábil. Fiquei por 7 ou 8 anos ali. Saí para trabalhar numa empresa de uma diretora do grupo. Fiquei por mais 7 anos e quando eu resolvo abrir meu escritório. É engraçado. A gente está falando em torno de 14 anos aí, né? Sim, nesse percurso aí, né? Até você abrir o teu escritório, até abrir meu escritório. Quando eu vou abrir meu escritório, eu não tinha outra chance na vida a não ser dar certo o escritório. Sim. E quando eu abri o escritório, eu não abri o escritório pensando na contabilidade médica, no nicho, eu não conhecia. Aliás, eu acredito que se existissem, eram poucos na área. Se existissem. É um nicho de negócio que não tem muito tempo, né, Zé? Sim, sim. E quando eu vou abrir meu escritório, eu faço uma relaçãozinha com 11, 12 amigos que tinham negócios já tinham empresas que na minha cabeça seriam meus clientes. Eu falei, e aí, fiz conta, falei, aqui eu consigo já ter uma receita próxima do que eu tenho no meu trabalho e tal. Então, vamos lá, foi. E o meu acerto de quando eu saí do meu serviço, ele dava para 6 meses de escritório, exatamente 6 meses. O acerto lá da Rodobens. Lá da empresa que eu trabalhava após a Rodobens. Uhum. E tinha que dar certo em 6 meses. 6 meses.
Bom, resumo, desses clientes, desses amigos... Desses 12 amigos. Um só passou a ser meu cliente muito depois dos 6 meses. Dos 6 meses, muito depois de 6 anos, eu Sim. acredito. Mas eu tive a bênção aí, acho não, tenho certeza que é Deus. Logo no segundo mês de escritório, um médico estava precisando do trabalho. E a região ali, para quem não conhece, né, pessoal, tem bastante, a área médica muito forte. Muito forte. Rio Preto, eu fiz residência lá, é muito forte. Tem uma faculdade de medicina muito forte lá, uma das melhores do país, então é bem forte mesmo. E esse médico, ele precisava, ele tinha um serviço médico que ele entregava para vários hospitais, então tinha muitos médicos que trabalhavam para ele, né? Um médico empreendedor, e ele precisava que os médicos abrissem empresa para emitir nota para ele pagar, mas ainda não era cultural isso em 2011. Sim. Trabalhava muito como pessoa física naquela época. E o contador dele era de São Paulo, ele já era bem grande, o contador dele era de São Paulo, e o contador dele não conseguia colocar força nisso. Aí um amigo em comum falou para ele, eu tenho um amigo aí que está precisando, acho que ele vai abraçar. Aí sentamos para conversar e ele me deu o valor que os médicos tinham que pagar, tem que pagar R$250, mais que isso eles não vão pagar. E a abertura você não pode cobrar. Fala para mim o que eu preciso fazer, que eu vou fazer. Eu vou fazer. E comecei ali no segundo mês e acabou dando o próprio médico se tornou cliente meu ali num curto espaço de tempo. Que bacana. E eu fui muito no momento dele. Então ele abriu um contrato novo, eu estava lá com a minha pastinha debaixo do braço. Estava acompanhando ele, né? E eu entendi a necessidade que o médico tinha naquela época. Por quê? Como que eu trabalhava naquela época? Eu saía de São José do Rio Preto, eu ia para Campinas. Uma área que a gente abriu, que fez muita diferença na história do escritório, foi Jundiaí. Jundiaí, próximo a São Paulo. Sim. Eu ia para lá com a minha pastinha, eu levava umas folhas de contrato. As folhas de contrato, eu falo folha de contrato porque ela tinha um pouco mais grossa, um pouco mais diferenciada para o médico. Então eu atendia ele, pegava o documento dele e sempre que ele já tinha algum conhecimento, alguma necessidade, procurava algum contador e o contador pedia 90 dias, 120 dias para abrir a empresa. Tinha uma questão de registro no CREMES, todo um detalhe. E eu vendia para ele que em 3 a 4 dias ele estava com o CNPJ na mão. Não é possível, sei lá, do interior e tal. Vai conseguir isso mesmo? E eu pegava o documento dele ali, não tinha quem fazia não, era eu. Pegava o documento dele, batia uma foto, mandava para o meu colaborador, um dos únicos colaboradores do escritório, mandava para ele, ele já montava o contrato todo, me devolvia por e-mail. Naquela época, eu imagino que não existia WhatsApp ainda, eu acho. Mas me devolvia por e-mail, eu ia numa gráfica, imprimia esse contrato naquele papel meu, ia num cartório, fazia cópia autenticada, naquela época era necessário, fazia cópia autenticada do documento, voltava. Depois de 3, 4 horas eu voltava para o médico, com toda a documentação pronta para ele assinar, o documento dele eu devolvia, a autenticação pronta. E aí depois ia brigar para abertura, né? Dava entrada nos órgãos. Assim, se eu tivesse que ficar 3 ou 4 dias em Jundiaí, que às vezes eu estava programado para isso, eu dava entrada na junta comercial de Jundiaí. Eu ia lá na junta, eu mesmo ia na junta comercial de Jundiaí, dava entrada. Mas a normalidade era eu voltar para São José do Rio Preto com a documentação, dar entrada. E sim, 2, 3 dias depois eu mandava o CNPJ para ele. E aquilo foi fazendo muita diferença, essa qualidade, essa agilidade. Esse tá perto do cliente, né? Eu tinha uma fala naquela época que o médico questionava muito. Falava, mas você está a 500 quilômetros de mim, não dá, né? E eu vendia para ele, falava, doutor, você tem um contador aqui na esquina, ele já veio aqui no hospital te atender? Eu tô aqui, sentado à tua frente. Para ele te atender, você tem que ir lá. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para o médico. Eu, como médico, essa questão do tete a tete, de criar confiança com o prestador de serviço, isso é muito importante. E, doutor, é tão engraçado que eu nunca fui vendedor, eu sempre fui contador. Sim. E eu sentava na frente do médico, era uma luta para mim sentar na frente do médico. Eu suava, eu tremia. É muito ansioso? É que assim, não era minha praia vender. Hoje eu amo sentar na frente do médico, bater papo e tal, mas eu tinha medo. O médico vai me perguntar alguma coisa, será que eu vou saber responder tudo? Eu era muito seguro da minha profissão, mas é diferente. Sim, é um perfil de pessoa que é mais exigente, apesar de não ter muito dom, né? Nós médicos não sabemos nada, a gente não tem essa informação, mas
cria aquela, poxa, eu estou Sim, tratando com um sim. médico, né? Tem uma barreira ali Sim, nisso. E o meu perfil não era um perfil de sentar na frente e vender. sim. Então eu tinha muito Você receio. era técnico, né? Sim, sim, extremamente técnico. Mas eu não tinha outra escolha. Então Tinha eu que tinha fazer, que né? ir, tinha que fazer. E foi acontecendo, foi acontecendo. E assim, hoje, o maior valor que eu entendo que eu consegui desenvolver ao longo da história da RISE, porque a gente vende uma especialidade. Sim. O que eu faço diferente Que os outros não que os outros contadores que não têm especialidade? Tecnicamente nada. Tudo é obrigação que eu tenho que fazer, ele também faz. Sim. Eu vou estar mentindo se eu falar, olha, eu sou o melhor nisso ou naquilo. Mas a minha especialidade foi entender a rotina do médico, foi entender o dia a dia dele. Então, assim, nota fiscal do médico. Era o talão na clínica do médico. Ele emitia, Sim. eu trouxe o talão para dentro do escritório. Sim. E eu emito. Por quê? Ele emitia, ele colocava a retenção errada. Sim. Aí eu tinha que buscar a nota fiscal original, que às vezes estava num hospital, para poder cancelar ela, para emitir a correta. Nossa, que trabalheira, hein? Então, Nossa, no dia de hoje. não, vale muito mais a pena eu emitir aqui. Eu emito aqui. Sim. E isso foi... Uma dúvida. O quão foi valioso esse período todo na Rodobens e no supermercado? O que você trouxe de bagagem nisso para os teus dias de dia a dia profissional? Porque eu acho que todo profissional de grande sucesso, ele para poucos caem do céu. A verdade é essa. Mas para muitas a pessoa tem que ralar, né? Ao pé da letra. Quanto foi importante isso para você? Eu acho que é assim, doutor. Às vezes no tete a tete com o cliente. Sim, sim. Eu acho que toda a minha vida... eu venho de pai e mãe bem humilde. Meu pai é motorista de ambulância e minha mãe doméstica. Positivo. E eu tive aquela educação, uma alfabetização ou uma criação voltada para mim ser um empresário. Não. Sim, entendi. Eu tive uma educação muito rígida. Meu pai... Para ser correto, né? Meu pai, eu E morro de trabalhar medo e dele buscar até suas hoje. coisas. Exato, eu morro de medo dele até hoje, do meu pai. Eu também. A minha mãe, eu conto que eu apanhava dia sim da minha mãe naquela época. Então, aquela educação que eu tive ali até meus 11 anos, quando eu comecei a trabalhar, a gente veio conversando hoje na viagem. A gente estava conversando de história e eu falei, eu não sei, queria entender como é que meu pai conseguiu criar 3 filhos com salário de motorista de ambulância naquela época. Cara, tem que tirar o chapéu, né? Então, assim, eu acho que eu aprendi muito sobre trabalho com meus pais. Trabalharam muito a vida toda. Aí eu entro para trabalhar no mercado. Eu tive também uma educação de trabalho, trabalhava-se bastante, mas era um trabalho muito gostoso, tá? Eu nunca fui... Eu sou muito grato porque... eu carregava saco de milho com 14 anos, eu carregava 2 bujão de gás com 14 anos, mas era extremamente tranquilo e era por gosto meu, ninguém me obrigava. E eu tive muito tete a tete com o público. Eu acho que esse é o diferencial, né? Sim, eu entendi muito isso. Aí eu vou para a Rodobens. Rodobens, quando eu penso na educação da minha filha, e se ela tiver a possibilidade dela ser sucessora minha no escritório, eu quero que ela trabalhe na Rodobens. Eu vou usar tudo que eu posso para ela trabalhar 1 aninho ou 2 na Rodobens. Uma empresa muito grande, né? Deve aprender muito Escola. sobre hierarquia, sobre tudo isso. Doutor, escola assim, a escola mais correta que eu conheço. Eu brigo com quem for preciso se alguém falar assim, olha, a Rodobens tem uma vírgula de errado. Não tem. Nunca vi nada de errado dentro da Rodobens. E assim, tudo de software, de ferramenta, de hierarquia, de posicionamento, eu aprendi lá dentro da Rodobens. Assim, é uma das melhores escolas que eu conheço. Eu tive a grata oportunidade de conhecer o senhor Valdemar Verde, ainda vivo. Era uma... Acho que a gente pode pensar uma escola, em qualquer curso que não supria. E isso aí, com certeza, você também levou para o seu negócio, né? Tipo, ter os melhores equipamentos, ter staff bem treinado, né? O meu escritório nunca foi escritório, doutor. Qualquer colaborador que você ouvir falar do escritório, ele vai falar empresa. Ele não vai falar escritório. Sim. Ah, escritório... Não, mas assim, eu sempre levei aquela questão da Rodobens. Eu tenho uma história legal para te contar sobre o crescimento do escritório. Essa é a minha pergunta. Quando que o escritório tomou corpo? Assim, então, o corpo do escritório foi... Assim, eu não tenho nada... Nossa, teve uma virada de chave muito grande. Foi conquistando o cliente pouco a pouco, né? Pouco a pouco. Esse médico aí, só tira essa dúvida. Esse médico que
começou com você, ele foi te trazendo outros médicos? A vida até hoje. Caramba, Até que legal. hoje, até hoje. Quer dizer, fidelizou ele mesmo, né? Sim, assim, eu trato ele como pai hoje. Que legal. Que acreditou no seu sonho também, né? Me Indiretamente, ajudou, né? Me ajudou muito, muito. Mas eu lembro que quando eu estava na Rodobens, a Rodobens tinha muitas campanhas. Elas eram muito mais para as áreas comerciais do que administrativa, mas acabava envolvendo a gente de uma maneira menor, mas envolvia. E a gente tinha um desejo naquelas campanhas, então, uma viagem para Cancún. Sim. A gente lutava tanto para isso. Aí eu consegui, no encontro da Rodobens, próximo a São Paulo, a gente foi, a área administrativa foi, em Embu das Artes, resort fantástico, foi onde a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Valdemar Verde. Sim. E lá tinha uma campanha que era umas raspadinhas. Então, se a gente tivesse atingido tal nível, a gente ia ter umas raspadinhas com tais prêmios e tal. Sim. E aquilo me tocou muito. 2 anos de escritório, a gente tinha 7 colaboradores. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu mandei fazer na gráfica um calendário. Sabe aqueles calendários que a gente tirava o mês, destacava o mês, tinha um mês? Sim. Eu fiz naquele estilo Naquele mesmo, modelo. mas era só o número. 1, 2, 3, 4. Aí eu coloquei uma campanha interna dentro do escritório. Falei, cada cliente, se a gente abrir 15 clientes novos no mês, cada um vai ganhar uma raspadinha de até R$500 dentro do mês. Se a gente abrir até 20 clientes, tem as mesmas raspadinhas de 500, mas tem uma de 1.000. Quer dizer, motivou a turma inteira, né? E aí, ninguém entendeu nada, porque ninguém vendia, quem vendia era eu. E aí teve um que questionou, falou, mas como que a gente vai contribuir com isso? Falei, excelência no atendimento. Cuida do médico, pega no colo. Sim. E é outro jargão que se você entrar no escritório e falar assim, qual é o lema de vocês? Qualquer colaborador vai te falar, pegar o cliente no colo. Tratar bem, né? E os colaboradores começaram em qualquer setor, né? No lugar que você é bem tratado, que a pessoa te trata bem, você vai voltar, você se sente em casa, né? Sim, sim. E foi tão engraçado, doutor, que o calendário começou a ficar pequeno pra gente. Caramba. Ali aconteceu realmente. Isso aí a gente já está falando de que ano já? A gente está falando ali de 2014, mais ou menos. Daquele 2011 que você nos citou, Sim. 3 anos para frente. Rápido o crescimento, né? Eu tinha um sonho de chegar a 100 empresas. Era 100 empresas, R$250, R$25 mil de receita. Eu vou gastar uns 10, 15 mil de resultado. Tá lindo. É o sonho da minha vida. Minha pergunta logo vai ser a outra. Quantas tem hoje? Curiosidade, né? Então, eu te respondo de imediato. Hoje, atender mais de 10 mil médicos. Sim. 10 mil médicos. Eu tive algum... 10 mil médicos. E conta aí, rapidinho. Eu estou te interrompendo, mas eu acho que é legal para o nosso público. Esses 10 mil médicos, a maior parte está concentrada no estado de São Paulo, certo? Sim, sim. Mas tem quais mais estados? Hoje a gente atua em todos os estados. A gente já tinha uma atuação legal, não muito forte, mas o que acontece muito com a gente? O médico vai para o estado de São Paulo, acontece o que você falou, acabou de falar. Vai lá para estudar, depois volta para a tua cidade. Ele vai lá fazer uma residência. Sim. Ele vai querer trabalhar um pouquinho. Então, Sim. às vezes, ele abre a empresa lá com a gente, gosta do nosso trabalho, volta para a cidade natal, continua sendo nosso cliente. Sim. A distância, porque não precisa, né? Não precisa. E muitas vezes ele indica a gente ali. Sim. Então, pessoal, olha que legal. Hoje, você que é médico, você não precisa ter o seu escritório de contabilidade na cidade que você está morando ou trabalhando. Hoje, a distância, com a tecnologia, isso foi uma tecnologia, creio que foi um boom, Sim. uma virada de chave, né? Você pode ter o escritório em qualquer cidade do mundo, se você quiser, né? Então, e a RICE, contabilidade, tá aí, olha, você vê, tem mais de 10 mil médicos. Então, você que é médico da área da saúde, venha conhecer a RICE. Uma empresa já com muito know-how no mercado e vai poder te atender da melhor forma, né? Inclusive, doutor, a gente tem médicos hoje no exterior, Portugal, principalmente na Europa, que eles laudam por lá. Sim, pede para vocês a assinatura digital. Isso, e a gente faz a contabilidade deles por aqui. E vem cá, me conta uma história. Quando que foi assim, você teve essa história com esse médico, mas quando que foi falou, puxa, eu preciso, dentro do meu negócio, lançar uma linha exclusiva para o serviço médico ou da área da saúde? Que ano foi isso? Primeiro ano, doutor. Mas não foi por causa desse médico em si, não? Não. Esse médico foi quem me trouxe toda a oportunidade, quem fez acontecer. Essa história é boa também.
tinha um médico que trabalhava para esse. Ele foi no escritório, meu escritório era uma salinha pequena. Minha mãe ia lá limpar o escritório para mim uma vez por semana. Ela fala que ela ia embora de ônibus para Cedal chorando, pedindo para a Maria passar na frente. Falou, o que ele foi fazer, o que ele fez? Porque não tinha cliente, não tinha telefone, não tocava, tal. E esse médico foi lá. Eu peguei a relação das pessoas que trabalhavam para eles. Ele foi lá, atendi ele, aquela ansiedade, atendi, e ele foi embora e não fechou comigo, fechou com outro contador. Um ano e pouquinho depois, um outro amigo em comum, organizando uma festa, chamava Alforria, festa ali para os médicos da residência lá. Em Rio Preto? Em Rio Preto. Já fui nessa festa. Já? Então. Aí o organizador dessa festa, que era um médico lá, sentou para falar comigo para falar sobre patrocínio para essa festa. E a hora que nós sentamos, ele falou, mas eu te conheço. Eu falei, então, eu não estou lembrado e tal. Aí lembramos que ele tinha ido lá no escritório, que ele não tinha fechado. Era esse? Aí ele falou para mim, amanhã eu estou no teu escritório, pode ser? A gente estava num jantar, comendo um japonês lá, ele falou, amanhã eu estou no escritório, quero falar com você. Eu falei, combinado, doutor. Então, fechamos o patrocínio, tudo. Ele estava lá no dia seguinte. A hora que ele chegou lá, ele falou, não acredito que teu escritório virou isso. Eu não quis falar ontem, mas hoje eu quero confessar para você na frente dos teus colaboradores. Eu não fechei com você naquele dia porque teu escritório não era escritório. Não tinha um papel na mesa, não tinha um funcionário. Não tinha perfil de escritório. Não tive confiança. Mas eu estou indo buscar meus documentos e trazer para você. E realmente, doutor, ele saiu do escritório, buscou os documentos no escritório que fazia para ele. É meu cliente até hoje. Caramba. A gente se tornou muito amigo, a gente não tinha amizade, a gente se tornou muito amigo. Esse episódio que foi o tchan para abrir essa... Não, aí um tempo depois, a gente se tornou muito amigo. Um tempo depois ele sentou comigo e falou assim, ó, é o seguinte, você precisa tirar. Era um médico, um moço que estava lá com esteto na nossa fachada. Você precisa tirar esse médico daí e colocar um cabeça branca. Coloca um médico cabeça branca porque passa mais credibilidade. Sim. E você precisa mudar esse negócio de assessoria e consultoria contábil para contabilidade médica. Você tem que fazer a logo casar com o serviço que você entrega. Você não faz mais, você só atende médico, você só está no médico, olha aqui, o material tudo voltado para o médico, então tem que mudar esse nome. Está acatada a decisão. E mudamos e foi um outro médico. Querendo ou não, ele foi um mentor para você. Foi. Assim, até hoje é muito próximo nosso. A gente tem E isso agregou muito, assim, isso foi exponencial, foi crescendo o número de clientes médicos com essas ideias. Mudou muito, doutor. Mudou muito. Algo que não é simples, mas que para mim foi tão fácil ali, só mudar o nome embaixo da logo. E essa visão empresarial sua? Porque então você não era vendedor, né? Você era técnico, sabia da parte técnica, da parte contábil. Onde é que foi essa mudança? Porque hoje você é um empresário, concorda? Sim. Onde é que veio essa questão, poxa, não, vou começar a crescer, a empresa vai começar a crescer, porque você tem que também estudar para isso, você tem que buscar conhecimento, buscar assessoria para as coisas virarem uma empresa do porte que é hoje, né? Sim. Doutor, assim, eu entendo que... Eu acredito muito a Deus as coisas acontecendo na minha vida, porque não teve nenhum... Eu já era formado em ciências contábeis, eu já tinha uma pós em auditoria contábil, eu já tinha uma FGV ali na área empresarial, mas eu não tinha experiência, que é onde a gente realmente aprende e faz acontecer. Eu não tinha experiência nenhuma, nunca tive negócio nenhum, nada. Mas foi muito natural. Foi muito natural, orgânico, né? Eu sempre... eu poderia lá atrás ter usufruído muito antes na minha vida, mas eu passei a realmente usufruir dos ganhos do escritório, acredito, depois de uns 8 ou 9 anos. Sim. Nesse período, eu deixei tudo ali dentro. Dedicou ao crescimento do escritório. Exato, eu dediquei financeiro, eu dediquei tempo, eu dediquei trabalho. Eu fazia imposto de renda no início, eu passei noites e noites que eu juntava 3 cadeiras de atendimento, dormia 1h30, levantava, lavava o rosto, voltava a fazer imposto de renda. Sim. Começava a dormir na frente da tela, dava uma cochilada, tomava um café e vai de novo. Eu fazendo isso, mas várias vezes. Entendi. Várias noites. Então, assim, eu acho que foi muito orgânico mesmo, sabe? Não teve, olha, eu tive que me preparar para isso ou para aquilo. Inclusive, hoje eu tenho algumas dores que
Hoje a gente trabalha muito o hub de serviço. A gente tem o BPO financeiro, a gente tem a certificadora, a gente tem a corretora. Vai ser a minha próxima pergunta. Como é que funciona corretora. o grupo todo? E a gente tem ali um projeto para fechar o hub de serviço. Mas eu acredito que se eu fosse até mais preparado, eu teria olhado para isso antes. Hoje eu tenho uma mentalidade de que o quanto mais eu servir o médico, mais eu fidelizo ele. Sim, com certeza. Lá atrás eu tinha o receio de eu vender uma assessoria jurídica para ele, que ele precisa, que ele utiliza, que talvez ele pague mais caro, e ele vincular a assessoria jurídica ao escritório, ao honorário de escritório, e achar que estava pagando caro. Entendi. Então eu tinha esse receio. Que hoje, para mim... Tranquilo. O grupo hoje conta com quantos colaboradores? O grupo todo hoje está próximo 280. 280. Gente, é uma coisa grande, hein? Coisa grande. E quais são os braços do grupo? A Rissi Contabilidade hoje conta com uns 230, 240 colaboradores, Sim. mais ou menos. Aí nos braços a gente tem uma certificadora digital. Certificadora digital. Que ela atende também o público todo, mas a gente criou a certificadora digital para atender o nosso público, para colocar a mesma qualidade de trabalho da certificadora, porque todo o nosso público precisa da certificação digital, tanto Sim. como pessoa física quanto jurídica. Sim. Aí a gente criou o BPO financeiro. O BPO financeiro é um outsourcing de serviços financeiros, onde entrega contas a pagar, a receber, Sim. desde de um simples fechamento gerencial para um médico que está no início da carreira, quanto para toda a estrutura financeira de clínicas maiores. Tem clínicas na capital que a gente entrega todo o contas a pagar, a receber, fluxo gerencial, tudo. Quer dizer, vocês atendem então desde o médico ali na ponta como grupos grandes, né? Grandes, sim, sim. Isso é um diferencial enorme, né? Hoje a gente tem também a corretora de seguros, onde a gente, a força nossa, o braço nosso forte está no RC, no Seguro de Responsabilidade Civil, sim, que todo médico precisa. A corretora surgiu porque os médicos ligavam para mim, mandava uma cotação de seguro e perguntava: ô Eduardo, tá bom esse seguro? Tá condizente. O que você acha? Tá bom? Faça ou não faça? Aí, certo dia, eu falei, vou parar de vender seguro para os corretores que eu nem conheço e vou vender o meu. Vendeu o seu. Ué, isso aí é um feeling para negócio, sim, né? Isso aí não cai do céu, né? Isso aí tá dentro de você, né? A gente lança, dentro desse mês ainda, já está validado, já está pronto, a antecipação de recebíveis para médico. Então, toda a nota fiscal que o médico emitir, a gente tem uma ferramenta para... Se o médico optar por antecipar, é igual hoje tem nos cases aí, essas maquininhas, como é que é? Stone, se você quiser antecipar, né? Então, assim, a gente criou uma ferramenta muito legal, onde a hora que a gente emitir a nota, ele já vai receber um pop-up. Deseja antecipar a sua nota para o hospital X foi emitido. Deseja antecipá-la? Aí ele já vai ter o sim ou não no WhatsApp. Sim ou não, sim. Deu sim. Você dá a oportunidade para o cara. Mas é um puta case, hein? Sim, deu sim, muito ele legal. Vai receber a simulação. Deu sim, ele recebe o contrato. E já assina e quanto percentual, digital, né? Exato, já cai na conta dele, automático. Cara, assim, que legal. Bem legal, bem legal. Quer dizer, é um diferencial grande, né? Dos escritórios comuns de contabilidade médica. E vem cá, o médico, né, assim como eu, nós não estudamos nada da parte contábil na graduação médica. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Mas olha, eu vou te falar, isso vem mudando, né? Hoje os alunos que vêm formando, os médicos recém-formados, estão mais interessados, né? Você notou nessa trajetória sua toda com os médicos no tete-a-tete essa mudança? Porque hoje o médico está mais interessado em saber, olha, qual sistema de tributação que você está adotando comigo, né? Muito. Conta um pouquinho disso para a gente nessa trajetória. Lá em 2011, doutor, eu tinha uma fala na venda onde eu falava, fazia e cumpria, e isso era muito bom para ambos. Onde eu falava, doutor, não se preocupe com nada. Eu vou te mandar... Hoje em dia não é mais, né, cara? Eu vou te mandar os impostos, você se preocupa em pagar os DARFs de imposto e o boleto de honorário meu. O restante eu faço tudo. Eu sofri até com isso, porque tinha dia que o médico mandava para mim para renovar o licenciamento do carro dele. Aí eu falava, doutor... Ele falava, mas você falou que fazia tudo? Então tá bom, vamos correr atrás disso e vamos lá. E era realmente assim, sempre que tinha qualquer problema, ele me ligava e falava, é com você. E sempre foi comigo. É uma relação de confiança, sim, né? E isso, eu gosto disso. Hoje, a hora que eu sento na frente do médico e falo isso, esquece, eu perdi o cliente ali.
Entendi. Hoje o médico ele quer, a geração de hoje, ele quer saber qual é a tributação. A hora que eu falo, para você é melhor o simples, ele já tem na ponta da língua para me responder, mas por que o simples? Porque sendo que no outro eu se pago o lucro tanto. presumido é tanto, eu não vou pagar menos se eu fizer a folha de pagamento de tal maneira, se eu usar o fator R, ele pesquisa tudo, ele pesquisa antes de falar comigo, se ele não pesquisou antes de falar comigo, ele não fecha, ele pesquisa depois, Sim. ele questiona. Então, assim, quer dizer, isso também serviu de motivação para você se preparar melhor para o tete a tete, né? Sim. Você E tem hoje, que estar com isso doutor, na ponta da língua. Apesar que você já sabe. Muito, né? Mas hoje, qual que é o meu objetivo, o caminho do escritório que eu entendo para mercado? É um modelo híbrido. Sim. Esse valor desse médico antigo, que é uma base muito forte que eu tenho, eu preciso manter. Garantindo para ele a confiança. A confiança e o conforto de você Exato. Vai cuidar das coisas. Eu cuido dele. de tudo. A hora que eu mando um aplicativo para ele baixar, para ele controlar pelo aplicativo, ele fala, não quero nem saber disso. Tem muitos que não querem. Não quero nem Já saber. está com muita coisa, né? O médico, a gente é médico, a gente tem que cuidar de muita coisa, né? E às vezes, cuidar do paciente. O paciente às vezes está com problema, te liga e tal, e você não quer saber de... Se você puder terceirizar, você terceiriza. Sim. Ao contrário do médico da geração de hoje. Que quer estar por dentro de tudo, né? Que ele me cobra uma tecnologia, emissão de notas. Eu emito nota para 99% dos nossos clientes, todos. Então, como que eu trabalho isso? Doutor, você trabalha no hospital tal, eu faço o cadastro, eu coloco sempre o e-mail meu de onde é solicitada a nota e o seu. Então, Sim. o hospital solicitou a nota, você vai saber que foi solicitado. Eu devolvi a nota, eu emiti e devolvi, você vai receber uma cópia também, você sabe que foi emitido. Sim. Então, sempre dessa maneira. O que acontece com o médico de hoje? Eu não posso emitir no aplicativo a nota? Aí, esses dias eu estava conversando com o médico e falei para ele, doutor, você pode, eu posso te dar usuário e senha, você entra no portal da prefeitura, emite, não tem problema nenhum, mas... O risco de ter alguma... Não é nem o risco, eu questionei ele o trabalho. Eu Por falei, quê, mas né? para que ter esse trabalho, doutor? Se você está pagando uma... Aí eu recebi a seguinte resposta. Ele falou assim, eu prefiro estar sentado no vaso sanitário, dar 4 ou 5 cliques e emitir a nota do que ter que esperar você emitir. E o que você despertou em você? Falou, precisa ter mais celeridade no meu serviço ou não? Assim, a gente trata muito o SLA ali desse serviço, inclusive em comparativo com o mercado. O nosso SLA de emissão de notas é de 6 horas. Solicitou 6 horas o cliente vai estar. Quer dizer, é um tempo bom, né? É um tempo que não causa problema para causa ninguém. problema Até nenhum. 24 horas, qualquer hospital pede, qualquer local de trabalho pede, a não ser um paciente ali que precisa da nota na hora, que é só pedir na hora que a gente faz também. Sim. Tá? Precisou tratar a urgência, a gente trata. Então, assim, até 24 horas está dentro de qualquer prazo. Mas o que despertou em mim? Sim, mas a necessidade de ser mais ágil, tá? Que o mundo de hoje pede isso, Sim. mas essa necessidade do híbrido. Eu vou ter o médico que vai querer fazer. Porque eu debati com ele sobre isso. E o que ele questionou? Ele falou, olha, eu vou ter que mandar um WhatsApp para você solicitando, ou eu vou ter que ver que o hospital solicitou a nota, ter que ficar esperando você mandar a nota para depois conferir, porque ele quer conferir. Sim. Para depois conferir. Então, eu prefiro eu fazer. Em 4 ou 5 cliques ali, eu faço. Então assim, hoje eu preciso do modelo híbrido. Eu preciso ter o atendimento para os dois tipos de cliente. Os dois tipos de cliente. Tá? Então, essa geração de agora, ela é bem mais antenada, né? E você acredita isso ao quê? Tecnologia? Com certeza, né, doutor? O mundo de hoje é muita tecnologia, é muita facilidade. Hoje, digita 3 palavras num chat GPT ali. Te entrega tudo. Entrega tudo. Então, é fácil eu debater com você hoje. Vamos falar sobre câncer de próstata? Talvez meia horinha eu tenho um pouco de embasamento para falar com você que estudou 6 anos, que estudou, fez especialização durante 5, 6 anos. Sim. Eu vou conseguir. E é o que acontece com a gente hoje. Sim. É o que acontece com a gente hoje. Entendi. É diferente, doutor, uma história também interessante. Há alguns anos atrás, eu fui atender uma médica em São Paulo, psiquiatra. E ela estava com alguns questionamentos contábeis que não fazia sentido. Aí eu fiz questão de sentar pessoalmente com ela para explicar. Mas na hora que eu sentei para explicar com ela, ela esticou a mão assim para trás, pegou um livro na prateleira dela, colocou, deu um tapa assim em cima dele. Só para você saber, antes da gente conversar, eu li esse livro todo. Que isso, é coisa de psiquiatra mesmo. Contabilidade geral. Aí eu falei para ela, doutora, nem eu li isso aí, nem eu estudei isso aí. Eu falei, vamos lá, porque eu sei o que tem aí, porque eu nunca li, tá?
Mas o médico de hoje Antenado. Mas isso é legal, né? É porque também é complicado você tentar explicar para uma pessoa que é leiga no máximo, né? E a pessoa que é um pouco mais antenada, você ter uma conversa um pouco mais no nível alto também é legal. Não, é né? bom. É bom, vale a bom. pena. E vem cá, tô sabendo que nesse grupo aí tem um participante aí bem conhecido. Conta um pouquinho pra gente aí, pro pessoal. Tem. Então, esse médico que foi o médico da minha vida, que eu tenho como pai, que foi o médico que indicou e me colocou nesse caminho, Sim. ele é tio da esposa do Cristiano, cantor que é o Zé Neto Cristiano. Para quem não conhece, Zé Neto e Cristiano, Sim, né? Famosa exato. dupla sertaneja. Eles são ali de Rio Preto, né? São de Rio Preto. E eu falo de 2011. Em 2011, ela trabalhava com o tio dela. Ela era funcionária do tio dela. Ela quem? A esposa do Cris. Ah, tá. A esposa do Cris trabalhava com o tio dela. E eu tava todo momento lá no escritório, com essa oportunidade. Eu trabalhava ali junto com ela. Sim. E ela indicou muito cliente para mim, Que ela legal, indicava, né, a gente tinha até um esqueminha ali dentro do escritório, não só com ela, mas... E o escritório dele era muito familiar, era ela, era outra tia que trabalhava, era... E aí eles outra também pessoa. vieram lá de baixo. A história de vida deles é muito legal, né? Eu entendo que a gente é sócio hoje porque... Se não me engano, um deles era entregador na farmácia. Acho que era o Cristiano, Era o né? Cris, era o Cris. Legal. E me arrepia falar sobre isso, doutor, porque 2011, a Paula já falou isso publicamente também. Ela falou, A Paula é a esposa, né? É a esposa. Uhum. Eu vestia o Cristiano naquela época. Eu trabalhava para comprar roupa para ele fazer show. Que legal, cara. Quer dizer, você acreditou no sonho dele também, né? Ela, né? Acreditou. Ela acreditou no sonho dele também. Muito. Ela ajudou muito ele é muito... E é tão bonito ver a relação dos dois, porque ele é muito grato a isso. Sim. Ele não é algo que ele Gratidão esqueceu. é tudo, né? Sim. E ele batalhou muito ali. Eu sei o quanto... Eu vivi o quanto demorou para ele acontecer. O sucesso dele não... Lá em 2011 eu contratei show dele por R$150 pra gente fazer... pra gente fazer churrasquinho lá no Você já falou isso pra ele, né? Falei, Cristiano, hein? Sim, 2011, sabe, R$150. Você tava aqui cantando hoje. Exato. E aí, ele cresceu junto. A gente cresceu praticamente junto. E ela me ajudou muito lá atrás. E chegou um determinado momento da vida dele que ele falou, eu preciso... E a gente sempre teve uma proximidade. A gente nunca foi amigos, assim, sabe... melhores amigos. Mas a gente teve sempre muito junto. Muito carinho pelo Eu me outro sinto também. muito da família deles, Sim. de toda a família. Sempre, sabe? Sim. Foi mais por conta do tio, mas eu estava junto deles. E a gente sempre teve uma relação muito boa. E o quanto foi importante a entrada dele no grupo para crescimento? Né? A questão da parte da mídia é muito importante. A entrada dele abriu o primeiro momento, quando a gente... Mas acho que chancela a questão da credibilidade, né? Porque ele passa essa imagem também, né? Sim. Ele é muito sensato, muito uma pessoa correta. Muito centrada, correta. A gente tem uma amizade muito forte na fé hoje, a gente frequenta... Perfeito, isso é importante também para qualquer negócio, né? Sim, e hoje a gente é vizinho de condomínio, vizinho de rancho, a gente é sócio, então assim, eu sou... Eu não sou a pessoa certa para falar, porque assim, eu sou apaixonado pela família deles. Sim. Mas por que a entrada dele? Boa pergunta. A gente teve uma conversa boa sobre o que ele fazer com o dinheiro dele. Ele estava preocupado, ele passou a ganhar um dinheiro legal, tal. Vou mandar para fora, eu vou aplicar em tal coisa, tal. Opa, vamos conversar aqui porque pode ser interessante. E a conversa andou, a conversa foi legal. Mas da minha parte, a gente ia startar a expansão da RICE. O que era startar a expansão da RICE? Era lançar o licenciamento da RICE. Então, a gente ia buscar licenciados no Brasil todo. Sim. E eu falo que Deus é tão perfeito com a gente que o projeto era, olha, no primeiro ano a gente vai ter 100 licenciados. No segundo ano a gente vai ter 1.000 licenciados. Esse é o projeto. E a gente vai explodir. Botou como objetivo. Esse era nosso planejamento estratégico. E a gente vai explodir em todo o Brasil, e isso e aquilo. Bom, beleza, aí entra o Cristiano. E a gente vai usar o Cristiano, a gente vai usar a imagem dele. Tantos milhões de seguidores que ele tem no Instagram. A Paula tem mais tantos milhões de seguidores. A gente vai usar isso. A dupla como um todo. A dupla como um todo, tal. A gente vai, beleza. Começa, a dupla tem
dificuldade ali, Sim. vive uma dificuldade, ele não está bem. Vamos respeitar? Vamos. Sim. O lançamento da licença foi feito com a Paula, não foi feito com ele, com a Paula, foi só com a Paula. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso, foi da forma que foi toda a vida do escritório, pé no chão. A gente começou ali, naquela live, a gente vendeu 13 licenças, se eu não me engano. Não sei se foi 8 ou 13, mas a gente começou pequeno. E a partir dali a gente foi 2, 3, 5, 2, 3. Bom, resumindo, a gente fecha o primeiro ano com 30 licenças. Tá? Você estava longe da meta ainda. Muito longe da meta. Mas nesse primeiro ano a gente não usou a imagem dele. Sim. Bom, mas agora a gente vai usar a imagem dele e tal. O negócio vai crescer. Vai crescer, a dupla tinha voltado ao normal, tal, vai crescer. Vem um outro problema na vida dele, um problema, acho que eu acredito que o problema mais sério que ele teve na vida até hoje, que foi o problema na gravidez da esposa, Sim. onde descobriu um problema no filho, muito, muito, muito sério. Como que você faz alguma coisa? Tem que respeitar, né? Vamos respeitar e cuida, e tudo que a gente pôde fazer também junto, a gente fez junto, e não de novo, não usamos a imagem do Cristiano. E entendemos que, graças a Deus, a gente não chegou no 100 e a gente não chegou no 1000, porque foi um período de muita maturação para a nossa expansão. Sim, às vezes Deus põe a mão nas coisas certas, não é à toa, né? Às vezes Sim, precisa acontecer isso para essa maturação, para ali na frente vingar. Muito. E quanto tempo depois chegou? Não, hoje a gente não quer mais os 1000, nosso planejamento estratégico mudou. Hoje a gente quer, no máximo, 100 licenciados, porque a gente começou a gente começou com uma persona lá. Vou dar um exemplo de uma persona que a gente tinha. Aquele representante farmacêutico. Sim. Pô, ele está todo dia com vários médicos, ele está dentro do médico e tal. Sim. Então a gente colocou para dentro, porque a gente teve a oportunidade de estar, talvez, com um número muito maior, não sei quantificar. Mas às vezes não vale a pena, né? E a gente negou muitas licenças. Sim. Com certeza vai ter pessoas que vai ouvir isso e vai saber, puta, eu fui negado. Porque a gente entendeu que não tinha perfil. E quando não tem perfil, a gente não quer viver de taxa de licença, a gente não quer... Não tem nem porquê, né? Tem a questão do know-how dentro do grupo também, Exato. Né? A gente tem que preservar aquele know-how. Eu quero crescer o meu negócio, eu quero licenciado que coloque o cliente para dentro, que faça acontecer, que tenha o mesmo espírito nosso. Então a gente foi entendendo que a gente, essa persona não deu certo. É um exemplo que não deu certo. Por quê? O médico que ela visita é um médico que já é um médico consolidado. Sim. É um médico que já tem uma contabilidade. Sim, já tem aquele e a gente não ativo. trabalha tirar a contabilidade de ninguém. Pô, doutor, você está feliz com a tua contabilidade? O dia que você não estiver feliz, a gente está aqui. Perfeito. Entra 40 mil médicos novos no mercado todo ano. Eu tenho médico para trabalhar assim... A rodo. Então, o médico que a gente busca como novo cliente, a gente atende todos os clientes. A gente atende a nível até hospitalar, mas... O médico que a gente busca como nova venda é o médico novo. Sim. É o médico novo, é o médico que está entrando no mercado agora e a gente entende que tem sol para todo mundo trabalhar como contador. Com certeza. Então, esse cliente não dava certo. Esse licenciado não foi um licenciado que aconteceu. A gente começou a trocar persona, entender, esse sim, esse não, esse tem perfil, não, a gente precisa de perfil comercial, que se dedique, não dá para ser um licenciado que vai colocar como segunda renda, ele tem que estar dedicado. Sim. E a gente conseguiu estruturar, até o modelo, a gente começou lá com um modelo de comissionamento que a gente mudou no meio do caminho, porque fazia mais sentido e tal. Então, foi... Essa maturação foi importante, que é agora que ele entrou de cabeça... Agora sim entrou de cabeça, agora colocou a cara e agora a gente consegue filtrar com uma excelência legal. E hoje a gente quer no máximo 100 licenciados. Perfeito. No máximo, mas 100 licenciados bons. Bons, né? 100 licenciados que trabalham. Eu não quero ter 1000 licenciados tendo que atender 900 que não produz. Que não produz nada, entendeu? É verdade. E vem cá, e a ideia do Mato Grosso quando surgiu? Então, Vocês já estão espalhados no Brasil, né? Mas Mato Grosso é um estado muito pujante também. Vamos continuar falando que é Deus na minha vida, porque Deus é muito presente na minha vida. Sim. E o Dino, que é licenciado aqui no Mato Grosso... Para quem não conhece, está aqui conosco, aqui um grande amigo meu. Fui no casamento dele, ele foi no meu casamento. Então, um amigo já de longa data, né, Dino? Que está aqui presente, um cara que a gente ama de coração. Então, o Dino, conterrâneo meu de São José do Rio Preto. Sim. Conterrâneo meu de São José do Rio Preto. Época boa nossa lá, hein? Nossa Senhora. Eu não o conhecia lá.
Pode ser até que conhecesse às vezes, mas eu não lembrava. Mas, inclusive depois, quando eu cheguei em casa, falei, contando para minha esposa que a gente tinha aberto aqui e tal, ela falou, eu estudei com ele. Minha esposa, eu estudei com ele. E como que a gente conheceu ele? Eu fui para São Paulo fazer uma entrega numa mentoria de um médico lá de São José, um médico também que faz um trabalho muito, muito legal, muito forte. E eu fui fazer uma entrega. Trabalha com vocês também, né? Trabalha com a gente também. Amigo meu também. E eu fui lá fazer uma entrega para ele, fui fazer uma palestra lá na mentoria dele. E com a oportunidade de lançar ali para os médicos, porque hoje a gente entende que o médico, ele é o perfil perto do perfeito para a gente como licenciado. Ele está dentro, ele tem muito... a palavra dele é muito forte. Então, respeitada, assim, né? Quando ele indica um colega, ele indica na certeza e o colega coloca muito valor nisso. Sim. Então, ele tem muita propriedade na indicação. E eu falei, eu vou entregar e vou lançar o licenciamento lá. Foi esse o meu negócio com esse cliente. Ele falou, ok, vamos lá, lançamos o licenciamento lá. Aí o Dino se interessou, o Dino estava lá, se interessou. Conterrâneo meu, estudou com a minha esposa, de lá. Casamento a gente foi perfeito. Se encontrar lá em São Paulo. E olha aí, estão aqui hoje até em podcast no Mato Grosso, né? Então, estamos aqui hoje e assim, foi legal que a gente viu no Dino e tudo que aconteceu do final do ano passado, bem no final do ano passado até agora, ali um pouquinho mais de 3 meses, tá muito com o nosso DNA, muito com o nosso perfil. Perfeito, isso é importante, né? Muito, casar DNA e outro sangue no olho, né? Tanto é que é por isso que eu tô aqui. Sim. Eu tenho várias cidades que eu ainda não fui licenciado. Eu faço questão de estar presente, de estar junto, mas tem vários lugares que eu ainda não fui. Eu tenho que estar lá. Vale a pena. Sim. Você não vai se arrepender. Não vou, tenho certeza. E vem cá, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Nós temos muitos alunos, porque não sei se você sabe, eu sou professor numa universidade e tem muitos alunos nos acompanham aqui nos nossos podcasts. E você sabe que hoje não, de uns tempos para cá, essas dúvidas vêm aumentando em relação à melhor tributação. Porque o médico hoje, como você falou, ele está muito mais interessado nisso. Se você, olha naquela câmera ali, se você fosse dar um conselho para hoje para os médicos, qual conselho você daria em termos contábeis? Espera formar para abrir ou buscar o seu escritório de contabilidade? Ou já no final da universidade, da sua graduação, buscar e dar uma dica para esse médico que está nos assistindo aqui, que muitos deles são alunos. Isso é importante, meu doutor. Hoje, eu afirmo que a abertura da empresa, a PJ, é obrigatório para todos os médicos trabalharem. Todos os médicos, né? Há muito tempo eu não vejo uma contratação via CLT, uma contratação via RPA e por pessoa física. Então, a abertura da empresa é necessária. O que eu vejo hoje? O médico, quando ele tem o CRM na mão, ele já tem um plantão programado para o dia seguinte, se não for para o dia. Ele já tem ele tem esse desejo de trabalhar, de fazer acontecer. Então, uns 3 meses antes de se formar, para nós da RICE é o prazo ideal para ele estar iniciando a abertura. Ali de 3 a 4 meses é o prazo ideal para iniciar a abertura. Hoje, o prazo de abertura de uma empresa, de toda a legalização... Qual que é o prazo? 30 dias. E qual que é a importância? Explica para ele, qual que é a importância de se ter um CNPJ hoje para o médico? De abrir um CNPJ? Além da necessidade para estar dentro do mercado de trabalho, há também a tributação, né? Se você é tributado hoje pela pessoa física, você paga praticamente, se não um pouco mais que o dobro de impostos. Então... tanto por economia tributária quanto por obrigatoriedade para trabalho, porque todos os tomadores de serviço hoje contratam por pessoa jurídica. Então, eu entendo que ali 3, 4 meses antes dá início à abertura da empresa, porque com certeza no dia que você tiver com o CRM na mão, podendo trabalhar, você vai estar apto a trabalhar, você vai já ter feito cadastro onde você vai trabalhar antes, vai estar prontinho, bonitinho e tranquilo. Não, perfeito. E eu acho que um diferencial de vocês é esse livre contato com o médico, né? Esse canal aberto com o médico, dele sentir a confiança de ele estar seguro, respaldado da parte contábil com vocês, né? Isso, sim, doutor, é algo que a gente conquistou, é aquilo que eu falei no início. Eu passei a entender a necessidade do médico. Então, o que ele precisa?
um diferencial nosso. A gente trabalha das 7h30 da manhã até meia-noite. E tem o serviço de urgência também, Sim, né? Na necessidade, urgência, né? Tá a todo momento, mas até meia-noite. E assim, a gente tem um alto índice de atendimento pós-horário. E explica pra gente por quê. Porque é a hora que o médico consegue dar uma paradinha. Sim. Talvez a hora que o médico, que o plantão acalmou. Sim, ou na hora que ele está chegando em casa. Ou na hora que está chegando em casa, exato. Que ele vai parar, pegar o celular, dar uma olhada nas coisas, dar uma respirada, tomar E se água. todo mundo soubesse o quanto é bom, doutor, a hora que o médico pede uma nota 11 horas da noite, 11h15, eu precisava fazer a nota hoje. Melhor que já saiu daquele horário de e pico, 11h15, né? a hora que ele recebe, ele manda mensagem de agradecimento. Assim, todo mundo olharia para isso. Eu acho legal sobre o tema anterior, doutor, eu pontuar, eu vender meu peixe. Lógico. Sobre nós da RICE. Inclusive, a gente trouxe aqui para o Mato Grosso também, tá? A gente trabalha com plano formando. O que é o plano formando? Legal. Aí, pessoal, escuta isso aí. O plano formando, quando ele dá entrada na abertura da empresa, vamos entender que ele deu entrada na abertura lá 4 meses antes. A gente abre a empresa dele, com 1 mês está pronta. 1 mês tá ali, faltando 3 meses para ele se formar, está pronto. Ele vai iniciar o trabalho dele, lá só depois que ele pegar o CRM na mão, ele vai iniciar o pagamento com a gente só quando ele emitir a primeira nota. Então, esse time de que a empresa fica parada, a gente fala inativa, mas ela não está inativa, sim, ela está só parada. Só parada, não está só movimentando, né? Então, assim, ele está pronto. Nossa, que diferencial, hein? Ele está pronto para trabalhar. Esse plano formando, então, se eu entendi, até ele começar, a empresa dele começar a faturar, ele não vai ser tarifado. Ele não tem despesa nenhuma. Não tem despesa nenhuma. Então, que legal, hein? Diferencialzíssimo, pessoal. Isso é bem legal, é bem legal. E a gente trouxe isso aqui para o Mato Grosso também. Bacana, bacana. Com certeza será muito sucesso. E vem cá, para aquele médico já que é o outro perfil, aquele médico que já é consolidado no mercado, com uma equipe muito grande de consultório, de staff, quais os riscos que ele tem que tomar cuidado, que ele não pode cometer, que tem que ficar atento? Eu acho que assim, hoje o que a gente tem uma mudança de cenário muito normal. Por exemplo, esse cliente que é amigo meu lá de Rio Preto e está em São Paulo, ele tem um staff muito grande, né? Vocês que trabalham com vocês. Sim. Que risco que vocês sempre pontuam para esse perfil de médico? Então, a gente sempre estar atento. A gente fala em análise tributária. Sim. Então, estar atento a tudo que é possível. Para reduzir a carga tributária para esse... Para ele estar dentro da menor carga tributária. Muitas vezes para reduzir, ou vamos entender, a gente está passando por uma reforma tributária. Vai subir a carga tributária agora, mas sim, mesmo subindo, qual que é a menor para ele estar? Então, assim, é óbvio, a gente sempre trabalha para reduzir, mas para ele sempre estar no melhor, porque por uma falha nossa, ele pode pagar muito imposto a mais. Né? Ele pode pagar muito imposto a mais. Então, esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho de estar atento. O nível de faturamento dele. Por quê? O contador, todo ano, ele pode mudar regime tributário. Sim. Ele pode mudar regime tributário da empresa, todo ano. Não durante o exercício, mas no início do exercício, sim. Então, às vezes o médico está lá faturando R$30 mil. É um regime tributário. De cabeça eu consigo falar que o Simples Nacional é o mais viável. Mas ele passa no ano seguinte a faturar muito, a faturar 100, a faturar 60. Ele já é o lucro presumido que vai encaixar melhor para ele, né? Para ele. Se ele ficar no Simples Nacional, ele vai pagar mais imposto do que ele pagaria no lucro presumido. Então, ter esse acompanhamento de perto. Quer dizer, então, ter esse acompanhamento de perto e constante, né? Constante. A constância é muito importante, porque se ele começar a ter um faturamento bem maior ou bem menor, vai interferir a tributação dele. Não dá para abrir a empresa dele, olha, você é Simples Nacional, ok. E vai ficar taxado, né? O resto da vida, quer dizer, é uma confiança que tem que andar junto com o cliente. Esse acompanhamento, tá sempre atento a isso. E o restante, doutor, se eu começar, eu vou enfeitar, porque é rotina diária. É rotina diária, né? É isso. Puxa, que legal, hein? Bate-papo bem agradável aqui. Agora, eu fiquei muito contente, muito legal com essa ideia desse plano formando. Você que teve essa ideia? Foi. A ideia foi nossa, foi minha, junto com o meu time. Porque a gente não vê isso em outros escritórios de contabilidade. Eu costumo falar... Acho que isso por formando, eu deixei para o final, até tem a cereja do bolo desse plano formando. Se o senhor gostou, então, tem a cereja do bolo. Vamos lá, não. Mas, quero saber. Eu falei foi minha, mas foi minha com o meu time, viu, doutor? Eu acho que a maior receita do meu sucesso é estar cercado de pessoas boas dentro da minha equipe. Você sabe que uma vez, eu conto isso em vários episódios meus aqui, sabe, Zé? A
Uma vez eu vi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, e aí o repórter questionou ele e perguntou assim para ele: Ronaldo, que conselho você daria para aquela criança que sonha em ser um jogador como você, como o Ronaldo, ser fenômeno? Aquele jogador que já está aí no mercado e quer dar uma... Ele falou assim, ó, se cerque de um bom staff. Um cara para te pautar numa entrevista, você ter como jogador caseiro, assessor de imprensa, estudar, Sim. um cara para te direcionar, um assessor de investimentos. E ele falou isso na entrevista, eu achei muito interessante. E para todos os meus convidados que eu trago aqui, todos são unânimes. Todos se prepararam e buscaram qualificação para entregar o melhor no seu negócio. Sim, eu acho que isso é fundamental, né? Sim, é fundamental. E eu tenho muita convicção de que hoje eu sou cercado de pessoas melhores que eu. Então, isso é importante, né? Isso até desperta você a buscar, sempre estar, né? Muito. E qual que é a cereja do... Cereja do bolo, plano cereja formando. Do bolo. Fala para aquela câmera ali. A abertura da empresa, da empresa, ela é 100% gratuita. Olha, então, 100%. Assim, isso tem custo. Isso tem custo de serviço, tem custo de taxas. Geralmente esse custo é quanto? Só para as pessoas terem ideia do que eles vão estar recebendo aí. Algo em torno aí de 700, 800 até R$1.000 aí no mercado. Sim, tá. Quer dizer, ele vai estar aderindo a isso e vai estar deixando de... Exato. Qual que é o custo do médico, doutor? O custo dele é a taxa do CRM quando ele tiver o registro do CRM, vem o boleto direto do CRM para ele pagar, a taxa de registro e anuidade e a taxa da prefeitura de licença de funcionamento. Esse é o custo. Custo com junta comercial, com cartório, seja o órgão que a gente for usar para fazer a abertura da empresa, é nosso e zero custo com serviço também é nosso. Nossa, que legal. Tá? Parabéns, viu? É um plano legal. É um diferencial que não se vê aí. O Dino brigou com a gente lá para trazer esse plano para cá. É um garoto esperto, né? Bom, nós estamos chegando já ao fim da entrevista. Primeiramente, já te agradecer. A gente tem um roteiro final que é sempre um bate-volta. A gente lida com nossos convidados. Vamos lá, isso foi surpresa para mim. É surpresa. E que vier na sua cabeça você fala. Um hobby que você tem. Às vezes o pessoal quer te conhecer mais a fundo, né? Um empresário desse naipe aqui. Hoje tênis. Tênis? Não é golfe igual nosso amigo, não, né? Não é. Eu ainda não fui, não tive esse dom, despertou ainda. Mas tênis legal. Família. Esposa e filha. Tudo para você, né? Tudo. Você crucificado, estou com um filho de 8 meses, mas é que eu sou tão apaixonado pela minha filha, vivo tanto ela, que às vezes acaba esquecendo, ele está novinho, acaba esquecendo, mas... Bacana. Religião para você? Católico. E praticante e tudo. E, pelo que eu vi, você é uma pessoa de muita fé, né? Que você muita. Doutor, sempre cresci, não tive pais dentro da igreja não, mas me ensinaram. Me ensinaram. E esse foi importante, pelo que eu notei, foi muito importante no seu negócio. Sim. Você citou isso várias vezes aqui na entrevista. E há uns 2 anos e meio, vivo a melhor fase da minha vida de caminhada com Deus, de estar bem. Isso é importante para o seu negócio? Muito importante. Importante no meu negócio, importante nas minhas atitudes com colaboradores, nas minhas atitudes com clientes. Parabéns. Muito. O que eu tenho para te falar. Parabéns. Quem caminha com ele, segue. Um filme? Você é de ver filme ou não? Não. Não, né? Então, não. Música, você gosta? Zé Neto Cristiano, qualquer um. Ele não fala. Hoje eu tô dividido entre Zé Neto Cristiano e louvor. Bacana. O que te motiva? Trabalhar, né? Trabalho. Eu acho que isso está no seu DNA desde cedo, né? Sua primeira resposta aqui foi a questão do teu vínculo com o trabalho, que fazia isso com gosto, né? Eu amo o que eu faço, eu amo estar dentro do escritório, eu amo estar resolvendo problema. Às vezes eu saio do meu centro, mas vai ser difícil eu deixar de fazer o que eu faço. Agora, olhando aquela câmera aqui do lado aqui, deixa uma mensagem para o nosso público, principalmente para esses jovens médicos que estão por vir aí, e desde já te agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e te conhecer um pouco melhor tete a tete. Bom, primeiro agradecer ao senhor, doutor, pela oportunidade. Foi muito gostoso o bate-papo muito bom.
E a mensagem para a nossa chegada aqui no Mato Grosso é que contem com a gente. Espero que se tornem cliente nosso, mas independente de se tornar cliente nosso, conte com a gente. Dúvidas, necessidades. A gente está com a unidade aqui. O Dino fantástico, tem o nosso DNA. E conhecer a página de vocês, visita as páginas, né? Quais são? Rice Contabilidade, Instagram, Facebook, site ricecontabilidade.com.br. Tem muito material legal lá, tem um simulador fantástico lá também para vocês usarem. E eu acho que a gente vem para entregar bastante trabalho para vocês mesmo. Bacana. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui, mais uma vez agradecendo ao Zé Eduardo e o Grupo Rice de uma forma como toda. Foi um papo bem legal, fiquei muito contente de conversar contigo. Desejar de antemão sucesso, mais sucesso que você já tem, mas que essa caminhada aqui no estado do Mato Grosso seja para ficar, para estabelecer raiz aqui. E, pessoal, agradecer aos nossos colaboradores, a Merak Suplementos, a Reviscom, produtos laboratórios, ácido hialurônico para você que tem dores articulares, tendinites, bursites. E a Rice que está aqui conosco também colaborando. Não esqueçam de acessar o nosso canal, ativar o sininho, compartilhar o link desse episódio de outros tantos, e sempre é um prazer tê-los conosco aqui. Um abraço, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.